Olá! Começa agora pelo Sou TV Ceará mais um programa de ideias, trazendo como sempre muita música e informação de qualidade para você que está em casa e que sempre nos acompanha com muito carinho. E hoje o programa está imperdível. Confira nossos destaques. Você sabe o que é hipocondria? Você conhece quem sofre desse transtorno? Pois é, no programa de hoje você vai conhecer tudo sobre esse problema que atinge cerca de 780 milhões de pessoas no mundo. E ainda hoje, um grande show de talento como o cantor Ronald Bloom. Eu te quero tanto, tanto que não sei dizer, que a felicidade pra mim é nunca perder você. Tudo isso, já já, aqui no Entre Ideias. Tem gente que não pode ouvir falar de uma doença que fica logo preocupado, pensando que está sofrendo com aquele mal. E aí, marcar consultas com vários médicos, faz uma série de exames, tudo para tentar comprovar a tal doença que imagina ter. Nosso assunto de hoje é hipocondria, quando a preocupação com a saúde vira doença. Para falar com a gente sobre este assunto, eu converso com os nossos convidados, o professor Dr. Fábio Gomes de Matos, PhD em Psiquiatria e professor associado em Psiquiatria da Universidade Federal do Ceará, e a psicóloga clínica Zeli Fabiola Melo. Também está com a gente para brilhantar o nosso programa com seu grande talento musical, o músico Ronald Bloom. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Doutor Fábio, o que é hipocondria? Olá, assim, hoje no mundo moderno existe uma grande preocupação, primeiro com a detecção precoce e com a disseminação de informações, muitas vezes não qualificadas, por exemplo, pela internet. Então muitas pessoas ouvem um programa na mídia, têm acesso a algum tipo de informação na internet e com um ou dois sintomas daqueles, essa pessoa acha que tem aquele quadro clínico, né? E isso a leva muitas vezes a procurar o serviço de saúde. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que se você tem realmente a doença, você faz um diagnóstico precoce, as suas chances de obter um resultado positivo com o tratamento aumentam muito. Tem um lado ruim, que é você às vezes não fica convencido de que aquele problema que o médico 1 diagnosticou ou não diagnosticou está equivocado. Aí você vai para o médico 2, para o médico 3 e faz uma série de exames até você se convencer ou não de que você não tem aquela doença. Esse segundo caso é a pessoa hipocondríaca. A pessoa hipocondríaca, ela tem um histórico de que ela tem uma fragilidade emocional em que ela precisa detectar precocemente qualquer tipo de alteração, né? A hipocondria, ela tem N características que às vezes tem conexões com outras doenças que podem ou não ser. Por exemplo, muitas vezes a hipocondria pode ser associado com uma síndrome do pânico. A pessoa às vezes está em um determinado local social e acha que vai ter um infarto e precisa urgentemente ir para um hospital, fazer um eletro, fazer uma avaliação. Quer dizer, nesse caso aí a pessoa não está realmente sentindo absolutamente nada daquilo que o senhor está falando. Ele está prevendo, ele está presumindo que está com aquele problema justamente de coração. Ele acha que tem um infarto iminente que vai acontecer ali na vida dele e ele precisa de uma ajuda médica muito precocemente, muito imediatamente. São feitos N exames na emergência e nada desses exames são positivos, são todos negativos. Esse é um dos contextos em que a hipocondria muitas vezes acontece na prática clínica. Tem outras pessoas que, por exemplo, é comum a gente encontrar no ambulatório pessoas que têm culpa. Vamos pegar uma pessoa que teve uma relação não protegida com outra pessoa e essa pessoa acha que contraiu alguma doença sexualmente transmitida. E aí ela vai fazer N exames para saber se é HIV positiva, ou se tem alguma sífilis, ou se tem isso, ou se tem aquilo.
São contextos clínicos e a hipocondria tem essa conotação também muito presente na vida moderna, né? O que a gente tem que, às vezes, e programas como o seu, são muito importantes para alertar as pessoas de que nem sempre a internet, que hoje é o doutor mais famoso, tem um doutor chamado Dr. Google. O Dr. Google é o doutor mais popular hoje. Então, as pessoas sentem alguma coisa, vão lá nesse doutor. E o doutor, obviamente, tem informação, mas não tem sabedoria. Porque a informação tem que ser traduzida para a sua história clínica, para o seu contexto pessoal. A informação é generalizada e muita gente acha que tem determinada doença e vai ter esse tipo de situação. Tem outras pessoas que têm um contexto mais familiar. É que alguém diz, um conhecido, um familiar, diz que tem, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo assim, eu estou sentindo assado. Aí a pessoa diz, eu também sinto, então eu tenho essa doença. E aí, por exemplo, em termos de câncer, isso vai ser muito comum. A pessoa que acha que tem uma manchazinha na pele, aí tem um melanoma, aí tem um problema sério, e aí vai fazer N exames que normalmente são negativos. Então a gente tem que verificar que muitas vezes a ideia da doença é muitas vezes por uma fragilidade emocional, por conflitos, por problemas que a pessoa tem, que não são resolvidos e que são muito mais direcionados não para a detecção de doenças físicas, se é que a gente pode chamar assim, mas mais doenças emocionais, que se traduzem nessa insegurança que ela tem em termos de eu tenho que ter uma confirmação. E a confirmação negativa não me reassegura. Ela tem que ter uma confirmação positiva. E essa busca desesperada em termos de um diagnóstico que ela acha que se adequa a ela. E muitas vezes o que a pessoa tem que procurar é um profissional da área da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, para muitas vezes dizer por que é que você está precisando tanto estar doente? O que é que sinaliza essa doença na sua vida? Por que é que você precisa desse diagnóstico de uma forma tão importante no dia a dia da sua vida? O doutor Fábio Souza, a internet atrapalha mais do que beneficia? É uma coisa boa e é uma coisa ruim. Porque tem determinados sites na internet que são sites muito bons. Por exemplo, eu aconselho sempre todas as pessoas a terem um site chamado PubMed. São publicações médicas. Esse PubMed é um site que é organizado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. O Instituto de Saúde Mental, ele só coloca a informação adequada no PubMed de revistas que têm um respaldo científico muito forte. Outra coisa é o Google acadêmico, que esse Google acadêmico tem um componente científico também muito forte. Tem outros sites, normalmente de blogs, normalmente sem nenhuma base científica, muitas vezes que exageram na informação, que são sensacionalistas, que esse aí as pessoas devem evitar. Então, se você vai procurar informação na internet, procure no PubMed, procure no Google Acadêmico. Não vá procurar em qualquer blog, em qualquer coisa, que talvez essa informação seja equivocada. Doutora Zeli Fabiola, né? Como identificar que alguém está sofrendo com este problema? Como o doutor Fábio havia falado agora há pouco, geralmente o paciente ele não se conforma, né? Quando ele procura, né? Ele faz uma verdadeira peregrinação a vários médicos, né? Ele vai a um, vai a dois, vai a três e ele não se conforma. Junto a isso, muitas vezes é necessário, é importante que o médico possa descartar qualquer tipo de doença realmente, né? Através de um exame laboratorial, de um exame clínico, para assim, mesmo ele dando o diagnóstico negativo de que o paciente está sadio, ele não aceita. Muitas vezes, para ele é muito mais fácil acreditar que ele está doente, né, e viver com aquela sensação incômoda de algum incômodo, né, no corpo, de alguma transformação, de algo que não é comum, mas que para ele é mais satisfatório quando tem que enfrentar algum conflito interno que para ele muitas vezes não chega, né, como conflito.
Por isso que na psicoterapia é muito importante que a gente possa proporcionar ao paciente que ele possa ter uma conscientização do que está acontecendo com ele, né? Quando se tornou hipocondríaco? Que momento? Como é que está esse contexto familiar, esse contexto social? O que aconteceu para que realmente ele pudesse, de alguma forma, né, facilitar ou ser mais fácil para ele aliviar toda uma ansiedade que às vezes está por detrás, ou um transtorno do pânico, que é muito comum, né, doutor Fábio? Algumas comorbidades, né, surgem, uma depressão, e aí sim é necessária a psicoterapia, né, poder fazer com que ele possa identificar e aprender a, de alguma forma, a reconstruir toda essa sintomatologia, para que ele possa encarar de uma forma mais tranquila, aprender a lidar com as dificuldades, e aí a gente costuma sempre fazer uma ponte com a psiquiatria, que é necessário às vezes alguns medicamentos. Eu pergunto à senhora, isso é uma doença espiritual? Porque é uma coisa assim que a gente fica assim sem saber o que diagnosticar, entendendo? É espiritual ou como tratar como psicóloga? Porque você conversa, para justamente a pessoa mudar de plano, né? Mudar de... Que ela possa se perceber, né? No processo da vida dela, e ela possa se conhecer melhor, porque muitas vezes o indivíduo chega, ele não se conhece, ele não sabe, muitas vezes identificar, às vezes é um detalhe que muda toda a história, que faz com que ele, de alguma forma, adoeça, né? E mais fácil do adoecer, às vezes é uma culpa necessária, né? Como um exemplo, existem pacientes que podem, sim, fugir a um casamento, digamos, né? Um exemplo. Pode acontecer de um paciente simplesmente fugir, né? A ser honesto com o parceiro, de repente ter uma relação extraconjugal, né? E aí várias vezes pode acontecer dele ir a um médico, a um outro, e achar que pela culpa de ter traído aquela mulher que necessariamente não necessitava, não precisava, ela não merecia aquilo, né? E para ele é muito mais cômodo estar doente, mesmo que não queira estar doente. Doutor Fábio de Souza, a doutora começou a falar e a gente ouviu que esse tipo de doente vai a vários médicos. Ele recebe vários diagnósticos. Me explica para o grande público, doutor Fábio Souza. É complicado, né? Porque se ele recebe vários diagnósticos, em quem ele vai acreditar? Você está colocando uma função absolutamente que em muitos locais a medicina perdeu. Que antigamente a relação com o médico era uma relação muito mais de confiança. Eu, como professor, eu digo sempre para os meus estudantes, para os meus residentes, que o ato médico é uma junção de 2 Cs. O C da competência profissional, técnica do médico, com a consciência ética, mas junto com a confiança do paciente. Então, essa gestalt, esse círculo só se fecha quando o paciente confia em você. Qual é o problema da medicina hoje no dia a dia? É que normalmente nós não temos um médico que a gente confie. Muitas e muitas vezes esse médico é a raridade. Muitas vezes a gente vai para um determinado hospital e se consulta com qualquer médico. A gente não tem mais aquele médico da gente. A gente tem o plano de saúde, a gente tem o hospital público, mas não tem mais o médico que cuida da gente. Então esse médico inspirava confiança, esse médico examinava você, esse médico lhe conhecia e você confiava no que ele dizia. Hoje, o que é que acontece na medicina, que eu acho de uma forma exagerada, equivocada inclusive, que o exame complementar que a gente chamava, hoje está se tornando o centro da consulta. Você vai a um determinado médico, o médico escuta o que você diz e a conduta seguinte, a atitude seguinte, muitas vezes olha, eu vou pedir para o senhor, para a senhora, uma série de exames, com os resultados do exame, a senhora vem para cá. Então, o exame passou a ser como se fosse o fulcro, o centro da consulta. E o centro da consulta não é o exame deve ser complementar. Mas muitas vezes o médico, para não errar,
Porque tem também hoje uma outra coisa que é ruim na medicina, especialmente na medicina americana, mas que nós estamos importando. Qual é? É o problema do processo. Então, muitas vezes, o que é que os médicos fazem? Você tem uma dor de cabeça? Uma dor de cabeça. Usualmente, o médico pede uma tomografia, uma ressonância, porque essa dor de cabeça, em raríssimas exceções, pode significar algo mais sério. Então, há digamos assim, um enfoque excessivo nos exames e as pessoas querem fazer exames de tudo que é natureza, muitas vezes não indicados. Muitas e muitas vezes chega um paciente no meu consultório, na faculdade ou na clínica privada e pede uma série de exames. Doutor, eu quero fazer todos os exames porque eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. E muitas vezes, como a doutora falou, não é necessário isso, é necessário que a pessoa entenda melhor, porque ela parte de uma crença que o exame vai trazer a verdade. E muitas vezes o exame é falso positivo, é falso negativo, muitas vezes o exame não é claro e a pessoa não confia nem no médico, nem no exame. Então, o que eu acho que a gente precisa resgatar na medicina e na saúde de uma forma geral é a confiança das pessoas de que você vai atendê-las de uma forma adequada, com tempo, não com uma consulta de 5 minutos, 7 minutos, como muitas vezes, infelizmente, acontece. Não resolve absolutamente nada? Não resolve absolutamente nada. E o paciente fica como beija-flor. Ele vai para um médico, vai para outro e não confia em ninguém. Quantas e quantas vezes tem a história, não, eu quero ouvir uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. Por que ele quer ouvir? Porque ele não confia. Então, o que nós, na medicina, nós temos que fazer, e não é um trabalho nosso que nós temos que fazer, é resgatar a confiança das pessoas, de modo que quando ela vai se consultar achando que tem um determinado problema, quando ela sai daquela consulta, com aquele médico que ela confia, com o psicólogo que ela confia, ela sai reassegurada de que aquele não é o problema dela, de que aquilo não é exatamente o que é que ela está procurando. Então, uma das questões que eu acho fundamentais é que a gente, para lidar com a hipocondria moderna, a gente tem que contrapor com a confiança que a gente tem que resgatar e a competência que a gente tem que demonstrar com a consciência de que nós temos que atender bem aquela pessoa e não atender de uma forma curta-circuitada. A consulta virou muitas vezes um curto-circuito de tempo, em que você tem uma quantidade enorme de pessoas. Quantas e quantas vezes nesses postos de saúde aí o médico é obrigado a atender 20, 30 pessoas numa manhã? É impossível você atender. Aí tem que ser 5 minutos mesmo. Porque senão não vai atender 30, 40. Eu acho, Olavo, que você não atende nisso aí. Você vê as pessoas. É verdade. Você não conquista a confiança. Porque não adianta o médico chegar e dizer, não, confie, você não tem isso. Confiança não é solicitada, é conquistada. É conquistada através de que você oferece argumentos, tirando dúvidas e tendo tempo para tirar as dúvidas do seu paciente, sem pedir 300 exames, exagerando aqui, que não são necessários. Doutor Fábio, o senhor falou agora em dúvida, justamente o grande problema que existe entre o médico e o paciente. Quando ele sai com dúvida, morreu, nada foi feito, nada foi realizado, aí a gente passa a ter problemas incríveis. E agora eu converso com Ronald Bloom. Obrigado, Ronald. Mais uma vez você está aqui no nosso programa, prazer imenso. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. E sobre a música é aquilo que sempre se comenta por aí. A boa música de qualidade está muito difícil em ouvir, né? Mas eu estou aqui para poder te oferecer esses 2 grandes médicos também, seus ouvintes, telespectadores, essa linda música de Tom Jobim. Ok, vamos lá. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, e nada neste mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe,
que a distância não existe, e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem teu amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. E o programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo. Vamos curtir um pouquinho mais de Ronald Bloom. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas de olhar para mim com os olhos de promessas, depois sorrir com quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez, e tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um em sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimentos. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Falando sério. O Entre Ideias está de volta, hoje falando sobre hipocondria, com o professor Dr. Fábio Gomes de Matos, PhD em Psiquiatria e professor associado em Psiquiatria da Universidade Federal do Ceará, e a psicóloga clínica Zali Fabiola de Mello. Doutor, a hipocondria tem cura? A hipocondria, ela pode ter cura a partir do momento em que você resolva os seus problemas relacionados com essa necessidade de você ter algum tipo de doença para justificar talvez uma atenção maior da família, uma culpa que você tem, algum comportamento aprendido na sociedade.
Porque hoje a gente não quer ter um corpo doente, a gente quer ter um corpo sadio. A sociedade valoriza hoje, Olavo, muito essa questão do corpo. Há uma geração atrás, havia a necessidade de lidar bem com a cabeça. As pessoas tinham que ter uma cabeça boa. Hoje elas têm que ter um corpo perfeito. Então, qualquer alteração no corpo, elas vão imediatamente atrás de um possível problema e uma possível solução para aquilo. O corpo, ele tem que continuar jovem, apesar da pessoa envelhecer. As pessoas não aceitam mais ter rugas, não aceitam mais ter cabelo branco, não aceitam mais ter o quadro clínico de uma pessoa que envelheceu. O corpo tornou-se um valor tão importante que qualquer alteração ou possível alteração nesse corpo, a pessoa vai imediatamente atrás de algum tipo de solução. A quantidade de salão de beleza, a quantidade de cremes, a quantidade de possíveis vendas de uma fantasia que é a eterna juventude, o corpo perfeito, está aí na mídia a todo dia, toda hora. Então, se enquanto a pessoa não aceitar que existe um risco de quando a gente envelhece, a gente vai ter doenças possíveis. Como é que você pode evitar essas possíveis doenças? Tendo uma alimentação adequada, fazendo exercício físico, não exagerando em bebida, não usando álcool, não usando fumo, não usando drogas. Então tem toda uma possibilidade de você não ter doenças e não se preocupar tanto com elas. Mas as pessoas querem, ao mesmo tempo, ter todos os prazeres do mundo e nenhuma doença provocada por esse excesso que ela fez durante a vida, de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então, a cura nesse sentido, de que a gente possa aceitar, de que a gente pode fazer uma prevenção, sim, das doenças, a gente, através dessas atividades e desses hábitos que eu mencionei, mas a gente pode também, anualmente, fazer um check-up, e a gente vê como é que está o nosso corpo, para que a gente, caso tenha algum problema, a gente possa detectá-lo precocemente. Mas não ir atrás de qualquer sintoma que a pessoa tem, isso significa dizer que a pessoa tem um problema grave ou gravíssimo. Doutora Zeli Fabiola, a senhora concorda com o doutor Fábio? Sim, concordo, sim. Hoje as pessoas, elas estão muito preocupadas, né, com o corpo perfeito, com a busca de poder agradar mais aos olhos de quem vê, né, quem vão vê-las, do que a elas próprias. E assim, hoje as pessoas estão muito acostumadas, de alguma forma, a estar em contato com doenças. Eu não sei se é o estresse, né, o mundo, essa falta de equilíbrio, e não ter as coisas em demasia, nem de mais nem de menos, mas elas acabam por muitas vezes adoecer mesmo, né? E o corpo delas fala de alguma forma, e elas buscam muito mais hoje, os médicos, e depois que é descartado qualquer tipo de doença, elas buscam a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria, que aí é muito necessário para que ele possa ter uma tranquilidade, né, para que esse paciente ele não venha a sofrer tanto, que é um sofrimento emocional muito grande, muitas vezes prejudicial a qualidade de vida. Há dificuldades na vida social, há dificuldades no trabalho, no relacionamento com o outro, na vida conjugal, uma série de fatores, né, relacionados com o convívio mesmo. A hipocondria é considerada uma doença ou um transtorno, doutor Fábio? Olavo, essa pergunta eu acho que é fundamental para o seu público entender bem. Doença, segundo a medicina, é quando você tem algo, como por exemplo uma varíola, como você tem, por exemplo, uma hipertensão, como você tem uma diabetes, que isso é doença, por quê? Porque nós sabemos a fisiopatogenia, nós sabemos o que causa, nós sabemos o prognóstico, nós sabemos o tratamento, etc. Quando a gente fala em transtorno mental e não em doença mental, porque nós não temos essa fisiopatogenia bem definida. Quando a gente fala em hipocondria, envolve fatores psicológicos, fatores sociais, fatores genéticos, fatores de criação dessa pessoa. E qual é a proporção de cada um deles? E qual é o prognóstico de cada um deles? Nós não sabemos porque isso é
caso a caso, isso é indivíduo a indivíduo, é sujeito a sujeito. Então, quando você tem esse tipo de não esclarecimento adequado de quais são os fatores e a ordem e a importância de cada um deles, nós chamamos isso de transtorno. Então, por exemplo, ansiedade é transtorno, depressão é transtorno. Tem pessoas que está associado, não tão associado, por exemplo, com a hipocondria, mas tem pessoas que, por exemplo, não aceitam o nariz que tem, não aceitam o seio que tem, não aceitam determinado componente físico que tem e vão numa busca desesperada para corrigir esse possível problema que só está na cabeça dessa pessoa, né? Então, isso também gera uma demanda muito grande. Essa necessidade que nós temos hoje na nossa sociedade e que a gente tem que refletir um pouco mais, é da gente aceitar as nossas limitações, as nossas dificuldades, que nós não temos um corpo perfeito, nós não temos uma vida perfeita. E isso dentro e lidar com essas dificuldades de uma forma mais tranquila, mais serena. Mas não ir em busca dessa desesperada, dessa possível causa e dessa possível cura para esse transtorno que não é uma doença. Pode ser hereditário, doutora? É uma interrogação, né? Porque as hipóteses são muitas, né? O contexto pode ser algo sugestionado, né? Por exemplo, numa família, né? Alguém está com câncer, né? É muito possível que alguém daquela família, em algum momento, né, passe a ter algum comportamento no seu corpo que ele possa, na mesma hora, identificar como, eu estou com câncer. Né? Então, corre para o médico. Hoje as pessoas estão indo muito mais atrás da sua cura, né? Elas estão se autodiagnosticando. Muitas vezes eles chegam no consultório já com o diagnóstico pronto. E aí, quando perguntam, quem foi que lhe deu o diagnóstico? Não. Eu comecei a juntar um sintoma aqui, outro sintoma acolá, fui na internet, um amigo meu está assim. E aí vem a questão da automedicação, né, doutor Fábio? Que é algo bem complicado. Porque em alguns momentos o paciente ele pode estar até com algum transtorno, com alguma doença, né? E o médico prescreve o medicamento. E aí ele associa aquele mal-estar naquele dia com aquele que ele estava realmente doente, ele vai e automaticamente toma uma medicação. O que é errado. O doutor Fábio, ela falou em automedicação. Quais os riscos da automedicação? Olha, assim, uma das questões da automedicação é que você não é um profissional que estudou a fisiopatogenia. O que é fisiopatogenia? São os fatores fisiológicos e patogênicos que justificam aquela doença que possivelmente a pessoa possa vir a ter. Se você não entende bem disso, você pode estar simplesmente pegando digamos assim, o superficial, que são N sintomas. Por exemplo, você tem dor de cabeça. Dor de cabeça pode significar N coisas. Pode significar hipertensão, pode significar enxaqueca, pode significar ansiedade, pode significar depressão, pode significar N coisas. Mas se você acha que você tem, por exemplo, um tumor na cabeça, e que dor de cabeça pode ser um sintoma, você já vai achar que você tem dor de cabeça. Então, que tem o câncer, ou tem um tumor. E quando você talvez tenha uma dor de cabeça por causa da ansiedade, por causa de um problema, por causa de uma preocupação. Então, você entender e consultar com um profissional que entende e tem técnica e tem uma experiência disso, eu acho que é muito mais salutar, porque ele vai instituir uma conduta adequada em termos de medicação ou não para aquele problema detectado. Quando a gente quer construir uma casa, a gente não constrói uma casa, a gente consulta um arquiteto, a gente consulta um engenheiro, não é? Exatamente. Então, quando a gente tem algum problema que é possível que a gente ache, nada melhor do que ouvir uma opinião de um profissional da área. E esse profissional, se tiver a consciência que nós mencionamos, se tiver a competência e o tempo para conquistar a confiança da pessoa, a pessoa vai sair mais aliviada e mais tranquila sobre o fato de ter ou não aquele problema. Às vezes o paciente chega ao consultório e ele necessita que a gente possa escutá-lo, né?
A gente não escuta, né? A gente precisa escutá-lo. Então, entender o que é o contexto, o que está realmente acontecendo. Às vezes não é nada, mas a percepção que o paciente é tal que ele... Não, eu estou realmente muito doente. A preocupação é com a doença muito severa, muito ruim, né? Pronto, vou morrer. É o medo da morte, né? Que se confunde muitas vezes com o transtorno do pânico, medo da finitude, né? Isso é verdade, verdade. A morte é a consequência da gente viver, né? E a gente não quer morrer, né? Ninguém quer, né, doutor? Com muita certeza, nós não queremos. Né? Vamos adiar um pouquinho mais, né? E agora eu converso com Ronald Bloom. Quais as músicas mais pedidas pelo público? Aquela música que você chega e o público já está pedindo para você cantar. Meu querido, eu fiz uma apresentação no Ideal Clube, no Piano Bar do Ideal Clube, e eu cantei esta música. A gente briga, diz tantas coisas que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer. Se não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chorar baixinho. Veio um desejo triste de voltar. Você se lembra? Foi isto mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira só para me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Se eu soubesse naquele dia o que eu sei agora, eu não seria este ser que chora. Eu não teria perdido você. Foi buscar no fundo do baú essa, né, Ronald? O Entender vai para um rápido intervalo e voltamos. Já, já. O Entre 10 está de volta, recebendo o professor Dr. Fábio Gomes de Matos, PhD em Psiquiatria, e a psicóloga clínica Zeli Fabiola Melo. Também está conosco o músico Ronald Bloom. A superproteção dos pais pode levar a pessoa a desenvolver a hipocondria, doutora? É possível que sim, tudo é muito relativo, né? Quando você fala em criança e quando você fala em ambiente familiar, a gente tem que ter muito cuidado, né? E poder muitas vezes orientar esses pais que às vezes não estão preparados para serem pais. E para ser pai e mãe muitas vezes é necessário ter arte, né? Porque ser pai e mãe é uma arte, né? Exige tempo, disponibilidade para que se possa muitas vezes sentar com a criança, escutar a criança, saber das dificuldades dela do dia e que às vezes na correria, no corre-corre do dia a dia, os pais não têm tempo para isso.
e as crianças reclamam. Quando elas chegam no consultório, a necessidade é intensa de falar, de poder brincar, e através, muitas vezes, da brincadeira, elas colocam tudo que está se passando. Então, assim, a superproteção, ela pode, de alguma forma, trazer insegurança para essa criança. Acontece também que, em alguns momentos, essa criança se apropria de um fato à parte, digamos que ela adoeça. A senhora está falando em crianças, mas também tem adultos também, né? Tem adultos também, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo inicia muito cedo, na infância. Tudo, a nossa base está na nossa infância. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças, né? Às vezes, comentários desnecessários são feitos e essas crianças guardam, e aí fica durante muito tempo. E aí, algum dia vem à tona alguma coisa, né? Algum problema, algum transtorno, uma ansiedade, um toque, uma depressão, e aí vai. Mas o que eu quero dizer? A questão da insegurança, mas o quê? Uma criança que às vezes adoece em casa e que ela percebe que no fato de adoecer, ela vai ter toda a atenção e todo o carinho daquela criança, pode sim desencadear uma criança que pode ser um futuro adulto hipocondríaco. Por quê? Porque ela aprendeu aquele comportamento, foi fácil. Adoeci, tenho o carinho do papai e da mamãe, eu tenho a atenção que eu queria ter e que eles não podem me dar. Então aí a criança às vezes começa, umas dores aqui, umas dores acolá, e vai ao pediatra e não tem absolutamente nada. E aí encaminha para a psicoterapia. E aí a gente vai avaliar, investigar. E muitas vezes o problema não está na criança, está nos pais. Por que as pessoas não costumam aceitar que são hipocondríacas? Essa é uma das questões fundamentais, porque a gente quer ter certeza, né? E a medicina, ela não é uma ciência exata. A psicologia não é uma ciência exata, né? Ela tem aproximações sucessivas com o que pode ter acontecido. Então, isso que a doutora falou, eu acho fundamental da gente entender que às vezes a gente ficar doente, a gente ganha uma dose extra de carinho, que a gente chama ganho secundário com a doença, né? A gente ficar doente, às vezes é bom. Todo mundo trata a gente melhor, todo mundo tem um carinhozinho extra, né? Então, às vezes é bom a gente ficar doente, né? Nesse sentido. Agora, essa hipocondria, ela é muito variável, né? A gente discutindo aqui no intervalo, você falou a história de como é que ela se expressa, quais são os sintomas. Pode ir daqui do cabelo à ponta do pé. Você pode ter N sintomas de qualquer tipo de natureza, porque as doenças são muito variadas. Mas o fundamental que eu acho que a gente tem que transmitir aqui com o programa seu, Olavo, é o seguinte, é que existe tratamento para a hipocondria. Existe acompanhamento, existe uma possível qualidade de vida muito melhor do que a pessoa estava vivendo, sem ela ir atrás dessa busca desesperada de que tem alguma coisa doente. Porque alguma coisa doente talvez esteja na forma dela viver, na forma dela encarar o mundo, nas crenças que ela tem. E isso a gente trabalha em psicoterapia, tanto nós psiquiatras quanto os profissionais da psicologia. Então, existe sim possibilidades. Então, se você é hipocondríaco, procure um profissional, que ele vai te ajudar com certeza. Procure um profissional que você confia e que ele vai te ajudar em todas essas necessidades suas que você acha que tem doença A, B ou C. Doutor Fábio Souza, existe uma interação entre o senhor e a psicóloga? Olha, nós fazemos parte hoje da unidade de saúde mental. Não existe, basicamente, saúde mental sem haver essa união dessas duas áreas principais, que é a psiquiatria e a psicologia, mas não só isso. Nós temos hoje a enfermagem, a assistente social, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, todos eles são parte dessa equipe de saúde mental. Porque as doenças, hoje a hipocondria, é normalmente uma doença crônica, não é uma doença aguda. Então a gente precisa de toda uma avaliação de uma equipe para saber como é a melhor conduta que a gente pode ter. Como a doutora disse, a família que pode estar doente. Às vezes aquela pessoa, ela expressa a ponta do iceberg de uma dinâmica familiar muito equivocada e muito doentia. E a hipocondria é apenas a pontazinha do iceberg,
que a gente pode e deve lidar com isso de uma forma muito mais eficiente e eficaz. O senhor falou em doença crônica. Se é uma doença crônica, realmente o telespectador fica perguntando, mas se ela não existe? Porque o doente, o hipocondríaco, diz que está doente de uma coisa que efetivamente ele não está. Olha, eu sou um leigo. Não. Eu sou um leigo. Você está entendendo? Estou entendendo. Assim, porque a gente adotar um modelo muito físico de que tem que ter uma alteração física, mas normalmente pode ter uma alteração simbólica desse físico. A gente, muitas vezes, a gente não pode pensar no transtorno mental só como tendo claramente uma alteração física daquilo. Porque a alteração física é normalmente uma alteração estrutural, mas a alteração funcional. Às vezes você tem a rua aqui em Fortaleza, só para dar um exemplo, mas a dinâmica dessa rua, o funcionamento dessa rua está equivocado, tem engarrafamentos, tem isso, tem aquilo. Então, muitas vezes o problema não está na estrutura física, está no funcionamento dessa estrutura. E a pessoa funciona e ela necessita estar doente. Existe um problema que não é necessariamente físico, mas que existe um problema psíquico. E o problema psíquico é tão real quanto o problema físico. E aí, doutor Fábio, vem a lembrança que muitas vezes o paciente, né, ele não aceita aquele diagnóstico de que ele não está doente. Não está. Mas ele pode vir a ficar bem melhor. Mas num outro momento, retorna a doença, ocupando outra parte do corpo, outro órgão, né? Ele sai, né, procurando. E aí o que está mais sensível, porque há uma centralização muito grande do hipocondríaco com o corpo dele, né? Ele deixa de enfrentar o que está lá fora para centrar no corpo. Na primeira consulta, é possível perceber que a pessoa é hipocondríaca? Se a consulta for de 7 minutos, não. Não. Aí, com certeza. A consulta tem que ser uma consulta ampla, em que a pessoa tire todas as suas dúvidas e que coloque todos os seus problemas e faça uma avaliação do bio, do psico e do social desse paciente. É uma anamnese, né? Uma anamnese completa. Completa. E quais os riscos dessa pessoa que vai para um hospital, para uma emergência? E ali o médico, como o senhor sabe, a emergência, o diagnóstico, às vezes a pessoa não concorda muito com aquele diagnóstico feito às pressas, entendeu? Aí, às vezes nem o próprio médico já faz uma outra parte da medicina. E aí, doutor, aí a dúvida começa a fervilhar. Eu, como professor dos futuros médicos, eu costumo dizer que a nossa relação não é só com a doença, é a relação com o doente. É muito mais importante a gente conhecer o doente que tem a doença do que a doença que o doente tem. Então, a gente tem que conhecer a pessoa, a medicina tem que ser da pessoa, não pode ser de um órgão, não pode ser de um sistema. Então, existe uma fragmentação do corpo hoje e a gente não está olhando o ser humano como um todo. A gente tem que olhar esse ser humano como um todo. Se eu for cardiologista, esse cardiologista tem que entender de mim como um todo, um gastro, qualquer um tem que entender da pessoa como um todo. Não pode só entender do coração e nem do estômago, nem de qualquer outro tipo de órgão. Ele tem que entender de gente. Médico é de gente, não é de parte de gente. E é necessário investigar por completo. Por completo. Quem mais sofre com hipocondria? Jovens ou idosos? Homens ou mulheres? As mulheres são mais hipocondríacas do que os homens, porque as mulheres são mais preocupadas de uma forma geral. As mulheres têm 2 vezes a taxa maior de doenças, como, por exemplo, ansiedade, como depressão, como transtorno afetivo, de N natureza. As mulheres são muito mais preocupadas. Os homens fazem coisas que eles não se percebem como sendo os futuros problemas de amanhã. Então, eles querem beber tudo, eles querem tomar fumar todos os cigarros, comer todas as picanhas e não ter nenhum problema de coração. Isso não dá, é impossível. Então, os homens, nesse aspecto, são muito mais irresponsáveis com o corpo do que as mulheres. As mulheres são muito mais preocupadas e, por isso, têm uma sobrevida muito maior do que a gente, em torno de 6 anos. Elas vivem mais 6 anos que a gente. Nós buscamos muito mais, né? As mulheres buscam mais. Como esse transtorno se instala na pessoa?
vai chegando devagarzinho, né? E a pessoa não percebe, né? É uma doença aqui, é uma doença acolá, e quando vê já está instalada. E aí, às vezes, é difícil aceitar, né? Às vezes vem o medo do adoecer e às vezes a necessidade mesmo de adoecer. O paciente às vezes não se dá conta de que está completamente doente. Quando ele vai procurar, já tem passado um tempo. Daí a necessidade de ser preventivo, né? De que possa logo no início buscar esse atendimento. Às vezes o paciente não se percebe, aí a família é quem percebe e aí dá o pontapé inicial. Um trauma pode desencadear um transtorno hipocondríaco? Com certeza. Quantas e quantas vezes a gente tem determinado tipo de paciente que teve algum tipo de trauma e acha que aquele trauma nunca foi resolvido, aquela operação nunca foi resolvida, aquele problema nunca foi resolvido. E aí você vai ter N vezes acompanhamento, fazendo N consultas, N exames, até ele ficar, quem sabe, um dia convencido de que o problema não está aqui, o problema está aqui. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bem, que as pessoas que se identificarem com os sintomas da hipocondria, né, que eles busquem, que eles procurem ajuda, né, seja de um médico, onde seja descartado qualquer tipo de doença, e que ele possa, sim, buscar ajuda com um profissional da área da psicologia, da psiquiatria, que muitas vezes a gente faz essa parceria tão bem, para que ele possa vir a ter uma qualidade de vida. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, representando a medicina preventiva do Apivida. Doutor Fábio de Souza. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você nos oferece aqui, de permitir entrar em contato com a comunidade, que esse é um papel fundamental da universidade, e deixar o telefone das pessoas que acham que a gente pode ser, de alguma maneira, útil para elas. É o Hospital Universitário, o telefone do nosso serviço é o 3366-8149. Muito obrigado. Ronald Blum, gostaria que você deixasse o seu contato para alguém que queira conhecer um pouquinho mais de você. 8844-7500. Obrigado pelas presenças. O Entre Ideias está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E se você gostaria de ver algum tema sendo retratado aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideiastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe e a gente encerra com ele, Ronald Blum. Só você não vê, finges que não sabe que estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vêm, luzes da cidade, que eu me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que não sei dizer, que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Só você não vê, finges que não sabe que estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vêm, luzes da cidade, que me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que não sei dizer, que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim.